Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos a um podcast do Ponto de Conexão. Hoje a gente vai abordar um tema que atravessa o nosso cotidiano pessoal, o profissional e até mesmo o social, sendo a transformação digital. Então, para enriquecer esse debate, eu estou com o meu grupo de debate compostos pelos alunos da turma de Contabilidade e Administração, do primeiro período, sendo os nomes Fernanda Maio, Fernanda Nascimento, Leonardo, Vinícius e Alana. Vamos começar a pontuar, galera? Vamos sim, Dani. E a transformação digital não é só sobre um tema, sobre novas tecnologias apenas, mas sobre como elas redefinem modelos de negócios e as relações de trabalho e até a maneira como interagimos uns com os outros também. E um ótimo exemplo disso, embora seja provocador, mas muito interessante, está naquele documentário famoso sobre as redes sociais, onde alguns ex-funcionários de grandes empresas que trabalham com tecnologia revelam os bastidores de como o digital molda completamente os nossos comportamentos. Exatamente, o dilema das redes, Ele nos mostra como a digitalização vai além da praticidade. Estamos falando de algoritmos que personalizam o conteúdo a ponto de predizer ações humanas. Isso revela um lado da transformação digital que exige atenção, o impacto psicológico e social. O que era para ser convivência virou vício, em alguns casos. Exato. E isso nos leva ao segundo ponto. Design das plataformas. Elas são feitas para reter o usuário pelo maior tempo possível, usando elementos como rolagem infinita, notificações, recompensas visuais. Tudo isso ativa mecanismo de dopamina. Ou seja, o comportamento humano está sendo moldado por decisões de o X e o Y. Perfeito, Alana. Realmente, quando a gente pensa, galera, no ambiente corporativo, isso tem algumas implicações sérias. As empresas ganham muito com a digitalização. Essa produtividade, automação, dados em tempos reais, elas levam, enfrentam desafios, riscos de dependências tecnológicas, exposições de dados sensíveis e, claro, alguns problemas éticos, no uso de dados de clientes, como por exemplo. Então, eu concordo muito com o que o Vinícius falou, sem contar também que o aspecto humano nas organizações, muitas das vezes, a transformação digital é vista como algo técnico, mas ela afeta profundamente a cultura interna. Pessoas precisam ser capacitadas, ouvir e adaptar. Não adianta instalar um software novo e manter uma mentalidade analógica. Muito bem pontuada, Fernanda. Está corretíssimo. E diante disso tudo, de todos os pontos levantados, como seria uma política de uso consciente da tecnologia dentro de uma empresa? Alguém poderia iniciar os pontos, por gentileza? Com certeza. Uma política eficaz deve ter pilares. Por exemplo, a educação, workshops regulares sobre o uso saudável de tecnologia, privacidade de dados e limites digitais. Temos também um equilíbrio, pessoal, que incentiva pausas digitais, como horários, sem notificações e alguns e-mails fora de expediente. É importante a gente obter também a transparência, que no caso seria deixar claro como os dados dos colaboradores e clientes são usados e dar a eles também o controle sobre isso. E também é importante a gente incluir, no meio desses pontos, a diretriz ética sobre o uso da IA e dos algoritmos. Afinal, automatizar decisões que afetam vidas humanas precisam ser feitas com responsabilidade e revisões constantes. Exatamente, e talvez como o próprio documentário nos alertas, seja a hora de parar de tratar as pessoas, os usuários, como produtos e começar a tratá-los como parceiros, conscientes dessa nova era digital. Ótimo, Leonardo. Gente, como o Léo mesmo falou anteriormente, como o próprio documentário nos alerta, isso começa dentro das empresas. Essa transformação digital que humaniza e não aliena é o nosso futuro, A tecnologia deve servir as pessoas e não ao contrário. Ótimo, galera. Então aqui a gente fecha com chave de ouro. Eu agradeço por todo mundo ter participado desse debate tão rico. A transformação digital é um caminho sem volta, mas cabe a todos nós escolhermos como trilhar esse caminho, sendo com consciência, ética e inovação. Então até o próximo podcast. Beijos!